Et c'est cela qui a changé la façon de faire. The European Union, working conditions, animal welfare, human rights. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislature. siamo adesso insieme come Et c'est cela qui a changé la façon de faire. the European Union, Working conditions, animal welfare, human rights. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislature. siamo adesso insieme come Et c'est cela qui a changé la façon de faire. the European Union, Working conditions, animal welfare, human rights. Ils sont à la Roumanie. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislature. siamo adesso insieme come Et c'est cela qui a changé la façon de faire. the European Union, Working conditions, animal welfare, human rights.
Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislative. Urgently. Siamo adesso insieme come Et c'est cela qui a changé la façon de faire. Zeker niet geweest. the European Union, Working conditions, animal welfare, human rights. Ils sont à la Roumanie. We cannot build a society if we don't find compromise. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislative. Urgently. siamo adesso insieme come Et c'est cela qui a changé la façon de faire. Zeker niet geweest. the European Union, Working conditions, animal welfare, human rights. Ils sont à la Roumanie. We cannot build a society if we don't find compromise. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislative. Urgently. siamo adesso insieme come Et c'est cela qui a changé la façon de faire. Zeker niet geweest. the European Union, Working conditions, animal welfare, human rights. Ils sont à la Roumanie. We cannot build a society if we don't find compromise. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislative.
Urgently. Siamo adesso insieme come Et c'est cela qui a changé la façon de faire. the European Union. Working conditions, animal welfare, human rights. Laissons à la Roumanie. We cannot build a society if we don't find compromise. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislative. Urgently. Siamo adesso insieme come Et c'est cela qui a changé la façon de faire. the European Union. Working conditions, animal welfare, human rights. Laissons à la Roumanie. We cannot build a society if we don't find compromise. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislative. Urgently. Siamo adesso insieme come Et c'est cela qui a changé la façon de faire. the European Union. Working conditions, animal welfare, human rights. Laissons à la Roumanie. We cannot build a society if we don't find compromise. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. You cannot have the legislative. Urgently. Siamo adesso insieme come Boa tarde. Ok, está-se a ouvir, era só isso. Nós vamos falar sentados, mas antes de mais, boa tarde, obrigado por estarem aqui para este evento que é de grande importância. Eu agradeço o convite que me fizeram
Logo a mim, que sou um europeísta convicto e que acho que a União Europeia tem mais vantagens do que desvantagens, mas não é sobre isso que vamos falar. Estes encontros são uma porta aberta para que os cidadãos europeus possam dialogar sem filtros com os principais atores políticos que contribuem para a política global ou para as políticas globais aprovadas e decididas em Bruxelas. E aqui, mais do que ouvir o que cada um dos 6 convidados poderá ter para dizer, o que queremos mesmo é ouvir as vossas dúvidas, procurar responder às vossas questões e tomar, espero eu, boa nota de eventuais sugestões que aqui sejam deixadas. Este microfone está a fazer um barulho estranho, não está? Quero também dizer-vos que há um link que permite aceder a um inquérito. Eu vi uns quiosques à entrada, estão ali ao fundo se não estou errado, mas perguntem que ser-vos-á indicado. Esse link permite aceder a um inquérito com a garantia de que as vossas respostas serão um contributo importante para futuras decisões nas políticas europeias. Este encontro de diálogo tem ainda transmissão direta, live streaming, no site da representação da Comissão Europeia em Portugal. Relembro ainda que neste contacto que se quer o mais direto possível entre o cidadão e as instituições europeias, que nos Açores existe um centro de informação a que podem recorrer. O Europe Direct Açores, que de resto tem uma colaboração mensal, uma página mensal no Açoriano Oriental e onde constam, quer na página, quer no site, informações pertinentes sobre a Europa, como por exemplo aquelas que vos trago aqui e que foram publicadas recentemente no site do Europe Direct. Por exemplo, segundo o inquérito do Eurobarómetro Standard da primavera deste ano já, Portugal é o segundo país em que mais inquiridos, concretamente 57%, demonstraram uma tendência para confiar na União Europeia. Há um aumento de 6 pontos em relação ao último barómetro de outono de 2017. Os portugueses são também os mais otimistas em relação ao futuro da União Europeia. Portugal está na segunda posição, com 71% de portugueses a acreditarem no futuro da União Europeia. Portugal encontra-se ainda no top 10 dos países que apoiam um mercado, tenho que mudar de folha, que apoiam o mercado interno, são 88% a favor do mercado interno. A grande maioria dos portugueses é ainda defensora do euro, cerca de 80%, correspondendo de resto à expectativa dos outros países que participaram no questionário. Ainda segundo o Eurobarómetro, a maioria dos europeus acredita que as principais políticas da União Europeia são benéficas e vantajosas. E quanto ao comércio, 2/3 da população europeia é defensora de uma União Europeia forte. Dito isto, são estes os números que depois não encontram consubstanciação na votação das eleições europeias. A abstenção é alta, em Portugal particularmente e sobretudo nos Açores. Mas isso é matéria para outras conversas, mas não queria deixar de passar isto, que é, nós percebemos a importância que a União Europeia tem, mas achamos sempre que não precisamos de votar porque alguém decidirá por nós. Como em todas as eleições, nada de mais errado. Mas como não é sobre isto que vamos falar, passo a apresentar o painel pela ordem de intervenção, sendo que cada convidado irá falar brevemente para depois podermos ter o público, e é para isso que aqui estão, a colocar questões, a fazer comentários, a emitirem opiniões. O que é que eu vou pedir a todos? E já tivemos uma reunião prévia, que sejam sucintos. Nós temos que fechar esta conversa às 6 da tarde. E, portanto, o que eu peço é perguntas diretas, o mais objetivas possível. Se tiverem um comentário, que o façam também de forma concreta. Quando colocarem uma questão, quando quiserem intervir, identifiquem-se, por favor, e digam a quem se dirige a vossa pergunta para ser mais fácil para mim de gerir. E passo a apresentar então o painel. Jorge Rita, Presidente da Federação Agrícola dos Açores. Sofia Ribeira, Eurodeputada pelos Açores. O Sr. Ministro Capolas Santos, Ministro da Agricultura, Phil Hogan, Comissário Europeu responsável pelas pastas da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Ricardo Serrão Santos, Eurodeputado pelos Açores, e João Ponte, Secretário Regional da Agricultura e Florestas. Começava por Jorge Rita, que tem 7 minutos para abrir esta conversa, estes diálogos. Olha, muito boa tarde a todos, antes de mais, cumprimentar todo o painel. Não vamos identificar cada um e cumprimentar todos individualmente, senão vamos perder muito tempo, só temos 7 minutos. Da parte da Federação Agrícola dos Açores é com muito gosto e muito orgulho que recebe pela primeira vez o Sr. Comissário e um Comissário que disponibiliza para o diálogo na região autónoma dos Açores, em sintonia também com a presença do Sr. Ministro da Agricultura, que para nós é de relevante importância a sua presença cá mais uma vez, e os restantes que são subejamente conhecidos, como toda a gente sabe, que são de cá, uns em Bruxelas, outros na região. Este momento é crucial e nada melhor do que estarem as pessoas
certas, no momento certo, para que a discussão tenha aquilo que nós pretendemos, as soluções, baseado naquilo que são as nossas pretensões. Claramente toda a gente percebeu nos últimos tempos que a proposta da Comissão é uma proposta que está em cima da mesa, está a ser discutida de forma atempada, levantadas todas as questões que têm pertinência naquilo que são as baixas nos orçamentos da própria Comissão e as razões, não vou explicar as razões, porque depois irão falar sobre isso mais adiante, mas o que nós fomos confrontados foi com uma baixa, quer a nível do POSEI, dos 3,9, que equivale a 3 milhões de euros, mais para nós nos Açores, que são os 10 milhões de euros que estamos em déficit, fazia 13 milhões de euros anuais, que para nós já era um constrangimento muito elevado para um desenvolvimento sustentado que nós temos tido na região dos Açores, em que a agricultura, que é o pilar fundamental da nossa economia, como todos sabem, não há setor na economia da região que substitua esse, podemos falar sobre isso se tivermos oportunidade também. Sendo este o pilar da economia da região dos Açores, qualquer descida nas ajudas tem sempre um reflexo negativo em toda a economia, direta e indiretamente. Para não se esquecer, eu gosto muito de lembrar que a economia está assente em 50%, perto de 50% está assente na agricultura, no setor, de forma transversal. Não é só na produção direta, mas é na transformação, na comercialização. Está assente em 13% de empregados diretos, mas se calhar 40% de forma indireta trabalha também na agricultura, na região dos Açores. Temos uma capacidade produtiva na área dos laticínios que representa 30% de uma produção nacional, ou 33% de uma produção nacional, e com 2,5% de superfície agrícola comparativamente ao que existe a nível nacional. Ou seja, temos aqui dados, há um crescimento nos últimos 10 anos, há um crescimento sustentável em toda a economia agrária da região dos Açores, como é do crescimento público, mais até o setor leiteiro que os outros setores, mas tudo tem vindo a crescer, e isso é importante também para os equilíbrios da própria agricultura no setor. Claramente que isto também teve um efeito, e é bom que se diga, um efeito de alavancar toda a economia, tem a ver com os apoios que tem havido da própria União Europeia. Se não fossem os apoios da União Europeia, hoje, de certeza absoluta, que nós não estávamos no patamar que estamos hoje. É importante realçar que as ajudas comunitárias começaram com a adesão, mas o POSEI não arrancou logo com a adesão, arrancou em 93, já um pouco mais tarde. Portanto, temos essas pequenas diferenças, em que todos nós sabemos a importância que o POSEI tem nas regiões ultraperiféricas. Há um facto, sei que o Sr. Comissário conhece todos os números como nós, quer dizer, não há números escondidos, toda a gente os conhece, mas também toda a gente sabe que o valor do POSEI e esta redução dos 3,9 anunciada, que estou convencido que essa situação será debelada, até pelo trabalho que tem sido feito, até pelo trabalho que a Comissão e o Sr. Comissário têm se empenhado, e o Sr. Ministro da Agricultura também, tem se empenhado para que essa resolução seja um facto. Estou convencido que os 3,9 a situação fica arrumada. Mas, para nós, obviamente, e eles não nos levem a mal, temos que continuar a reivindicar mais porque precisamos de mais. E quando estamos a falar nas ajudas que são para a região autónoma dos Açores, obviamente é de uma forma transversal a todas as RUPs, mas não há nenhuma que tenha um peso tão acentuado na economia como é aqui a região autónoma dos Açores. E depois falamos de coesão económica e social, de convergência, e penso que retirar apoios à região é reduzir a convergência. Nós precisamos é de mais para que a convergência seja realmente aquilo que são um dos grandes chavões da União Europeia, que é a convergência, coesão económica e social. E nada melhor, e aplaudimos claramente, e estamos muito satisfeitos com a presença do Sr. Comissário cá, para perceber um pouco melhor a nossa realidade, que normalmente é muito influenciada também pelos nossos eurodeputados e pelo Sr. Ministro também, e por aquilo que são as ligações que nós fazemos dos Açores à própria União Europeia, mas nada melhor que ver em loco qual é a nossa situação. Portanto, a agricultura tem um peso económico na região que é insubstituível. Nós não temos alternativas na região à agricultura, não vale a pena pensarmos em alternativas, temos complementaridades e outros setores da atividade tão importantes como o turismo são complementares à agricultura. E os números falam por si, parece que não vale a pena nós tentarmos escalpelizá-los aqui ao máximo porque são bem identificados. E claramente toda a gente percebe que potenciar ou apoiar mais o setor agrícola na região autónoma dos Açores é potenciar todos os outros setores da atividade económica da região. E o contrário nunca poderia acontecer. Se tivermos outros setores
com outras potencialidades e a crescer, mas se nós não tivermos uma agricultura sustentável na região autónoma dos Açores, é crescer e pujante, os outros setores, claramente, será a falência deles também. Porque não há turismo na região autónoma dos Açores sem uma boa agricultura. Como o tempo é muito reduzido, tenho que encurtar o meu discurso. Portanto, para nós, o que é importante é que, estou convencido, isso possivelmente será o trabalho da região que tem sido feito no aspecto da reivindicação. Temos a questão do segundo pilar. Primeiro pilar é que as ajudas diretas, nós éramos penalizados de duas formas, se a reforma, ou se a proposta for à frente, que é redução no segundo pilar e redução no primeiro pilar, porque o nosso primeiro pilar são nas ajudas diretas, tem a ver com o POSEI. Portanto, aqui a compensação de 3,9 para regularizar a questão do POSEI, obviamente que nós estamos muito satisfeitos, mas muito mais ficaríamos, e é o trabalho que nós temos feito, se houver um aumento a nível do POSEI para a região autónoma dos Açores. Esse é que é o objetivo claro, temos razões mais do que evidentes, nós crescemos, mantemos as questões que são fundamentais para a União Europeia, que são os princípios basilares que têm a ver com o ambiente, mantemos as questões ambientais, todas elas bem salvaguardadas, que esse é o objetivo. Nós não pretendemos produzir muito mais, pretendemos sim produzir e sempre com muito mais qualidade. Temos qualidade extraordinária e o trabalho tem que ser assente desta forma. Penso que também o discurso hoje não é muito para mim, obviamente que são um discurso mais para quem nós estamos a receber, também para ouvirmos de viva voz aquilo que tem para dizer, mas essencialmente também para o diálogo que será importante. Da minha parte, como Presidente da Federação dos Açores, congratulo muito sinceramente com a presença do Sr. Comissário, do Sr. Ministro e de todos aqui presentes. E acho que nada melhor que começar, que acho que devíamos todos aplaudir-lhes pela sua presença cá, porque é a primeira vez, sinceramente, que conseguimos ter um painel com esta dimensão, ou seja, dimensão internacional da agricultura. Dificilmente, nos próximos anos, teremos o mesmo painel. Não é que o Jorge Rita que se pode sair, mas um painel tão forte como o painel central que nós temos hoje aqui. Portanto, é de aplaudir também a presença. Claramente, o desafio também para a região mantém-se constante. As ajudas, todas elas têm que ser contempladas naquilo que são as nossas pretensões, as nossas reivindicações. Aquilo que compete no segundo pilar, e depois erro disso, que nunca mais falo, no segundo pilar, obviamente que nós temos que ter um trabalho de casa que tem que ser feito também, pela região, com o próprio Ministro da Agricultura que tem a sensibilidade e tem conhecimento, e esperamos que, dentro daquilo que é o expectável para a região autónoma dos Açores, possamos ter mais verbas e menos verbas. Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sofia Ribeiro, eurodeputada pelos Açores. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, começar por cumprimentar o Sr. Jorge Rita, agradecer todo o esforço de trabalho que foi feito para nos acolher neste evento e, de facto, para discutirmos a agricultura na Europa, nos Açores, não faria sentido que esta discussão fosse feita noutro fórum que não a Casa dos Agricultores e dos Lavradores. E, portanto, muito obrigada por isso. Cumprimentando também os meus colegas de painel e todos os presentes, permitam-me que me dirija em primeiro lugar ao Comissário da Agricultura. Talvez o Sr. Comissário não saiba, mas o mote da minha campanha foi mais Açores na Europa. E, portanto, o meu objetivo foi levar os açorianos à Europa, dar-lhes a conhecer as instituições europeias, mas também dar mais conhecimento às instituições europeias sobre a realidade dos Açores. E foi por isso que nós tivemos, salvo erro, em 2015, portanto, neste mandato, a presença da Comissão Parlamentar da Agricultura do Parlamento Europeu, que veio aos Açores a meu convite. Tivemos também, posteriormente, Diek Kangafan para fazer uma análise dos modelos de apoios à distribuição em representação do Sr. Comissário e que veio debater com os agricultores essa realidade. E hoje é um dia muito feliz por termos aqui o Sr. Comissário após as várias tentativas de convites que foram feitos, quer por mim, quer em termos públicos, nas várias reuniões e depois também nas reuniões mais privadas, inclusivamente do grupo que nós tivemos. Portanto, seja muito bem-vindo, Sr. Comissário. Tenho a certeza que vai ter um programa, e sei que vai ter um programa muito concorrido, mas espero que saia daqui com uma imagem mais perfeita, mais direta do que é que são os Açores. Passo agora então, e de uma forma muito
sucinta a apresentar aquelas que eu acho que devem ser as linhas mestras nesta revisão da próxima revisão da política agrícola comum. Em primeiro lugar, precisamos ter atenção para não cairmos em mecanismos de renacionalização desta mesma política. Eu percebo que a Comissão Europeia queira acabar com um discurso que diz a culpa é de Bruxelas, mas nós temos que ter muita atenção que esta tentativa de descentralização não pode depois traduzir-se numa renacionalização. Tem de haver aqui um equilíbrio e este é o desafio na negociação que se segue na reforma da PAC. Temos também de ter atenção, Sr. Comissário, que os planos estratégicos da agricultura que propõem têm de ser totalmente independentes do regime nas regiões ultraperiféricas. O POSEI é e tem que continuar a ser um regime totalmente autónomo. E isso está previsto em termos de regulamentos. O problema é quando os programas estratégicos vão ter que conter, na definição dos seus objetivos, vão ter que também conter uma avaliação das regiões ultraperiféricas, e isso não faz sentido algum, porque se nós temos um programa independente, depois também temos que ter outro programa completamente independente naquela que é a definição global da PAC. Quanto ao desenvolvimento rural, o artigo 349, que é aquele do tratado, que é aquele que define as condições específicas e as derrogações específicas para as regiões ultraperiféricas, tem de ter implementação nas mais diversas áreas. Aliás, quando nós negociamos o programa de ajudas à distribuição das frutas, dos legumes e do leite nas escolas, conseguimos uma série de derrogações específicas para as regiões ultraperiféricas, quer no financiamento, no acesso destas a financiamento, quer inclusivamente em mais ajudas relativamente às trocas comerciais que elas fizessem ao abrigo deste programa. E isso tem que ser exponenciado. E é aqui que eu deixo a minha primeira grande proposta para a revisão da PAC. Se nós temos no primeiro pilar da PAC, e temos muito bem, um regime de ajudas aos pagamentos aos agricultores totalmente independente nos Açores, em que temos um POSEI. No segundo pilar da PAC também faz todo o sentido que nós tenhamos um programa específico também para as regiões ultraperiféricas. Não faz todo o sentido que, seja qual for o governo regional, esteja a negociar com seja qual for o governo da República, que por sua vez está a negociar com seja qual for a Comissão Europeia, quando isso se pode fazer de uma forma direta, Açores, Comissão Europeia, sendo que nós temos autonomia política e administrativa para fazermos isso. E passo aqui para a minha segunda proposta nesta revisão da PAC, que é de nós garantirmos que o desenvolvimento rural de facto se dirige para o desenvolvimento rural. Não podemos estar a permitir que ao abrigo de um programa se esteja a financiar cafés, coretos, enfim, e não tenhamos políticas e financiamento precisamente orientado para a agricultura e para o desenvolvimento rural no que a agricultura diz respeito. Terceiro ponto que gostaria aqui de vos propor é de termos, e à semelhança do que já foi uma proposta minha no Parlamento Europeu, num relatório, e depois ficou inscrito num relatório do colega Ricardo Serrão Santos sobre o Observatório de Leite, dos mecanismos de gestão de crise serem também mecanismos autónomos para as regiões ultraperiféricas. Não faz qualquer sentido que os critérios de avaliação de uma crise nos Açores sejam exatamente os mesmos critérios de avaliação de uma crise em Espanha ou em França. E, portanto, faz todo o sentido que nós criemos um mecanismo de avaliação independente e depois, obviamente, também um mecanismo de financiamento também independente para não estar o Governo dos Açores, seja ele qual for, a mendigar junto do Governo da República, seja ele qual for, para ter acesso à sua cota-parte na gestão de crises. Passando agora de uma forma muito sucinta ao orçamento. Temos os cortes que ninguém esperava. O Brexit não é uma desculpa para os cortes que estão a suceder, porque aquilo que se verifica é que há rúbricas que aumentam o orçamento.
a própria rubrica da segurança e da defesa, se os Estados-membros, e é uma realidade, precisam de mais segurança e defesa, então os Estados-membros que paguem e que aumentem também as suas comparticipações à União Europeia. E, portanto, se o Parlamento Europeu propôs 1,3% de comparticipações à União Europeia, é uma pena que a Comissão tenha apresentado uma proposta de 1,1%, mas é tempo de nós aumentarmos esta proposta. Para além disso, não nos esqueçamos que há recursos próprios que não estão a ser utilizados. Os próprios lucros do BCE, se 50% desses lucros do BCE revertessem para o financiamento europeu, nós estávamos aqui a cobrir 50% das perdas com a saída do próprio Reino Unido. Só mesmo para terminar, mesmo só para encerrar, nós temos mesmo que fazer aqui uma convergência. O POSEI tem que manter-se como um regime autónomo, definir tudo isto no meu relatório, e quero deixar bem claro que houve aqui uma posição de força manifestada pelo Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu disse: nós queremos, como linha básica, manter no mínimo o orçamento para a agricultura e aumentar o orçamento da agricultura nas regiões ultraperiféricas. E o Sr. Comissário pode utilizar isso nas negociações, porque teve aqui uma posição de força do Parlamento Europeu que lhe dá força também nas negociações para ajudar as regiões ultraperiféricas. Muito obrigada. Eu nunca disse que seria fácil falar em tão pouco tempo, mas é o tempo que temos para ouvir depois quem aqui está. Ricardo Serrão Santos, Eurodeputado pelos Açores, por favor. Obrigado. Antes de mais, saudar o Sr. Ministro, o Sr. Comissário e, obviamente, o nosso anfitrião, Jorge Rita, e o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Florestas e a minha colega Sofia Ribeiro. Obviamente, todos nós, e também eu, tenho estado extremamente empenhado na aproximar a Europa dos Açores e os Açores da Europa. E como tal, também organizei debates na altura em que se discutia um dossiê muito forte, muito clivante, que foi o relatório do leite. O Jorge Ritas teve a oportunidade de estar lá nesses debates com os seus colegas de outras regiões e seus colegas com a Comissão e com o Parlamento Europeu, e outras visitas que aqui foram feitas, não só no domínio da agricultura como das pescas. E deixem-me dizer que, apesar de nós pedirmos um aumento do POSEI, ou pelo menos a manutenção do POSEI, foi uma surpresa, de certo modo, encararmos a proposta do orçamento com um corte de 3,9%. E foi uma surpresa porque as posições do Parlamento, que vinham sendo elaboradas desde 2014, eu posso me referir à questão, foram profundamente debatidas quando foi da crise do leite, e chamámos a atenção do Sr. Comissário da Agricultura para a crise do leite e para a necessidade de, nessa altura, também reforçar o POSEI com medida extraordinária. Quando defendemos no relatório da coesão e do desenvolvimento da RUPS, quando foi o relatório do artigo 349 sobre a questão de necessidade, ficou lá gravada em pedra a necessidade de aumentar o POSEI, com os argumentos que aqui hoje já foram, isto esteve refletido, o que influenciou de facto um anúncio que o Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, fez na Guiana o ano passado, que não iria mexer no orçamento do POSEI. A isto também ajudou, obviamente, uma avaliação sobre a qual todos tínhamos expectativas, que acho que surgiu em 2015 ou 2016, relativa ao POSEI, em que teve uma avaliação muito positiva da Comissão Europeia, quer nos termos de execução, tais como identificar que o POSEI era essencial e fundamental e incontornável para a manutenção de um tecido social, territorial e económico nas regiões ultraperiféricas. Portanto, juntando de facto todos estes elementos, foi com tristeza e com certa surpresa que vimos um corte de 3,9%, que é um corte nominal, que eventualmente os cortes reais ao longo dos anos poderão ser superiores. E os desafios para o setor agrícola são de facto imensos, são muitos. E porque nós estamos a enfrentar neste momento novas realidades. Que envolve um esforço na conjuntura dos preços, os preços atualmente são mais variáveis, e isto
coloca uma pressão suplementar para os agricultores. Isto, quando falamos para os agricultores, no contexto geral da Europa. Imagina no contexto, de facto, das regiões ultraperiféricas, em que os problemas são sempre multiplicados. A abertura dos mercados, que é a tendência que atualmente vemos na economia e na sociedade, os novos dispositivos regulamentares, mais liberalização, e quando falamos houve uma liberação não só no mercado do leite, mas no açúcar que está a ter também problemas, constitui problemas para outras regiões ultraperiféricas, e os novos constrangimentos financeiros. O financiamento do POSEI e as taxas de cofinanciamento no desenvolvimento rural exigem maior comparticipação regional ou nacional. Agora, de facto, o POSEI existe vida para além do POSEI e para além do orçamento do POSEI, e temos que enquadrar isto também, de facto, no contexto do futuro da PAC, e é fundamental que, e já foi referido aqui pela minha colega Sofia Ribeiro, pelo Jorge Rita, que o regulamento do POSEI se continue a aplicar de forma independente das regras relativas à PAC. Que as propostas do Orçamento do Desenvolvimento Rural, bem como as taxas de cofinanciamento, são revistas a favor das regiões e países com menos capacidade de comparticipação financeira. Por isso, o corte no POSEI é também uma situação que incomoda neste caso. Que há uma regulação eficaz dos setores agrícolas sensíveis em caso de crise, bem tendo como prioridade o duplo objetivo da garantia da viabilidade da produção e do equilíbrio territorial. E deixa-me dizer que na última reunião, uma das últimas, se não a última reunião, a última reunião que tivemos da Comagri, da Comissão da Agricultura, o comissário Phil Hogan, que está aqui ao lado, mostrou abertura e empenho em manter o orçamento do POSEI, mas o certo é que a proposta inicial não foi nesse sentido. Foi para cortar no POSEI, e isso é um começo menos positivo, já que todo o trabalho que fizemos durante 4 anos no Parlamento Europeu, mostrámos que era fundamental que a RUP e os seus cerca de 5 milhões milhões de pessoas tivessem esta medida, porque a agricultura é basilar nas regiões ultraperiféricas, é fundamental. Agora, de facto, isto foi também, mas eu não posso deixar de referir pela minha colega Sofia Ribeiro, que a política de coesão e a política agrícola não podem servir de bitola, de corte para alimentar outras políticas. Eu compreendo a necessidade de investir na política, uma política de defesa mais comum, uma política contra o terrorismo mais comum, mas isto é para beneficiar também o orçamento de alguns Estados-membros. Estas duas políticas são fundamentais para continuar a convergência e a estabilidade na União Europeia, não podem servir de bitola para os orçamentos. E é aqui que eventualmente temos que ir procurar em alguns orçamentos setoriais, uma defesa, luta contra o terrorismo, reequilibrar estas duas políticas. Política agrícola comum, POSEI e a política de coesão. Os cortes na política de coesão podem ser muito graves, de facto, para a continuidade da convergência na União Europeia e podem deitar abaixo anos e anos de perspectivas de convergência. Obrigado. Sr. Ministro, eu não lhe quero avisar que faltam 1 minuto, mas percebe o meu papel. Aliás, eu estava a brincar com o Sr. Ministro há pouco, e é a primeira vez que vou mandar um Ministro, salve seja. Tem 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, muito boa tarde. Queria saudar todos, a mesa de uma forma especial, e dentro da mesa o Sr. Comissário Phil Hogan, agradecendo também ao Sr. Jorge Rita o acolhimento tão simpático e acolhedor que nos dá. Eu gostaria de começar por agradecer uma vez mais a presença do Comissário Phil Hogan em Portugal. Este mês, esta é a 3ª iniciativa portuguesa em que o Sr. Comissário participa. Esteve na Feira de Santarém, no princípio de junho, esteve numa iniciativa portuguesa em Bruxelas, há pouco mais de 1 ou 2 semanas, e hoje está aqui nos Açores. Para além disso, o Comissário Hogan
tem ao longo do seu mandato, para além do amigo de Portugal, um comissário permanentemente disponível para nos escutar, para ouvir as nossas propostas, mas mais importante do que isso, para acolher muitas das nossas propostas e de nos dar algumas respostas solidárias, como aconteceu na recente crise do leite, e também gostaria de enaltecer o seu papel na abertura de mercados e na abertura de mercados exteriores à União Europeia, também particularmente para os produtos lácteos, que muito contribuíram para a elevação dos preços pagos ao produtor. Portanto, Sr. Comissário, queria dizer-lhe uma vez mais que nos Açores continua a estar entre amigos e contará sempre com Portugal, o Governo de Portugal, como um aliado no sentido de melhorar as propostas da PAC para a agricultura europeia e, naturalmente, para a agricultura portuguesa. Nesta proposta que a Comissão apresentou há menos de um mês atrás, temos duas componentes. A componente orçamental, obviamente, que é muito importante, porque sem um bom orçamento não teremos uma boa PAC, mas também o Sr. Comissário Hogan apresentou as propostas para a regulamentação da PAC. E, portanto, é sobre estas duas frentes que temos de trabalhar nos próximos meses, de uma forma mais acelerada na questão do orçamento e numa questão, enfim, que será um pouco mais demorada na questão dos regulamentos. Na questão do orçamento, devo dizer com sinceridade que compreendo a posição do Comissário. A Comissão, no seu todo, decidiu aprovar um determinado orçamento e atribuiu à Política Agrícola Comum uma parte desse orçamento. Também o Governo português não está de acordo que tenha sido a PAC a variável de ajustamento do Brexit, porque apesar do orçamento global da União aumentar, a PAC sofre uma severa redução. E essa redução é uma redução assimétrica. O primeiro pilar, enfim, a proposta da Comissão é benéfica para Portugal. Nós aumentamos cerca de 4% comparativamente com o quadro anterior, mas no desenvolvimento rural a Comissão atribuiu um corte de 15% por igual a todos os Estados-membros, que na aparência é uma proposta justa, mas que na prática não é tão justa assim, uma vez que Portugal tem um peso muito grande no segundo pilar. Nós recebemos do orçamento da PAC quase 50% no segundo pilar, no chamado desenvolvimento rural, enquanto no orçamento global da União Europeia o desenvolvimento rural pesa apenas 25%. Quer dizer que o corte é proporcionalmente maior para Portugal e a Comissão pretende corrigir esta situação aumentando o cofinanciamento nacional. Isto é, o nosso esforço, o que para um país que acaba de sair ou que está ainda a atravessar, digamos, a fase final de uma crise muito profunda, em que muitos sacrifícios foram impostos aos portugueses, onde o sistema de saúde, o sistema educativo, portanto, setores fundamentais, digamos, estão financeiramente muito depauperados, torna-se muito difícil, uma alocação de recursos nacionais, aumentar mais os apoios nacionais para a agricultura, para que o nível dos apoios aos agricultores continue a manter-se a este nível, que é esse o objetivo do Governo. Pense nesta matéria, sobre estes objetivos, sobre o modelo da PAC, que, no essencial, é um modelo que Portugal globalmente apoia, ainda que haja muitos detalhes por decidir, e como costuma dizer-se, é nos detalhes, muitas vezes, que o diabo se esconde, e, portanto, temos muita matéria a negociar, mas, do modo geral, a proposta da arquitetura da PAC, que é proposta pela Comissão, merece o nosso apoio. Como disse, não é este o momento, nem temos tempo para especificar quais os pontos de eventual desacordo que também existem. Mas penso sobre estas questões principais e, dentre elas, para um aspecto muito concreto que diz respeito a esta região, que eu diria que é fundamental para esta região, que é o POSEI, e gostaria de sublinhar aqui que o POSEI não é um problema regional. O POSEI para o Governo é um problema nacional, que merece o empenho do Governo como um grande problema nacional, e penso que sobre esta matéria todos estamos de acordo. Há uma total unanimidade, Sr. Comissário, que creio que os partidos políticos, as organizações agrícolas, os governos regionais, todos estamos de acordo que no contexto financeiro que conhecemos, digamos, é legítimo reivindicar a manutenção do atual nível de apoios. Assim como é legítimo garantir a manutenção do nível de apoios ao desenvolvimento rural, onde passa o investimento nas explorações, o investimento na agroindústria, portanto, onde ainda temos tanto por fazer para continuar a trajetória de crescimento que a agricultura portuguesa tem percorrido e a agricultura dos Açores em particular.
Eu há pouco tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente do Governo Regional, no encontro que tive com ele antes de estar aqui, eu vim várias vezes aos Açores em diversas circunstâncias, como Secretário de Estado, como Ministro, como Deputado Europeu, e nas visitas que fiz como Deputado Europeu em várias comissões, normalmente todos os nossos colegas ficavam muito surpreendidos quando chegavam aos Açores, porque esperavam encontrar uma região pobre, suja, maltratada, e, portanto, quando se viam a limpeza das estradas, a limpeza das povoações, a qualidade do edificado, a qualidade do parque de máquinas e de viaturas, o trato das pessoas, portanto, chegavam à conclusão que estava numa região desenvolvida. E esta é uma região desenvolvida graças à agricultura e graças aos apoios que a agricultura, que a União Europeia tem dado à agricultura. E, portanto, queremos continuar esta senda de progresso e estou certo que o Sr. Comissário, na visita que vai fazer, sairá, enfim, apesar de ele ser um ilhéu, portanto, de uma ilha muito parecida com os Açores, portanto, ele está duplamente em casa, porque esta é a sua paisagem. A atividade económica, o setor leiteiro tem um grande peso também na Irlanda, e estou certo que depois desta visita, não diria que contaremos com um apoio acrescido do Comissário, porque o apoio que temos já é muito forte, mas ele levará seguramente uma visão mais correta desta realidade e encontrará disponibilidade para, em conjunto, encontrarmos soluções que são a nossa principal preocupação neste momento e que no final da negociação queremos ver resolvidos. Muito obrigado pela vossa atenção. E vamos agora ouvir o Comissário Europeu, Phil Hogan, please. Muito obrigado pela vossa apresentação, Sr. Presidente Rita. E tenho muito prazer também estar aqui com o Sr. Ministro Capelo Santos, pelos membros do Parlamento Europeu, Rita, Sofia, João Ponte e todos os nossos amigos. É a minha primeira visita a esta região RUP, oficialmente aos Açores. Já estive em algumas outras regiões RUP ultraperiféricas, não é? De maneira não oficial, mas agora é a primeira vez que estou de forma oficial, portanto é um prazer de estar aqui nesta região. Como irlandês, venho de uma ilha também e compreendo perfeitamente muitos desafios, não todos, mas muitos dos desafios que têm aqui, por verem aqui numa região atlântica, tal como eu. Não só nos últimos 4 anos, mas toda a minha vida. Portanto, a maneira como as coisas estão a desenvolver atualmente, estamos muito longe do que se passa, porque somos ilhas. Portanto, nós podemos ser uma ilha ultra-periférica, como é. Mas sofremos também as influências agora do que está a acontecer com o Reino Unido. Mas os nossos habitantes, nossas ilhas, têm algo em comum e então eu sempre fiz esta promessa de poder vir visitar os Açores. São ilhas muito verdes, tal como o meu país. Portanto, são joias verdes no meio do Atlântico. E, portanto, os vossos produtos do leite e a carne são muito conhecidos. Já tive o prazer de provar muitos dos vossos queijos na Feira de Santarém e vi que também numa altura em que estive em Toronto, em 2016, encontrei em Toronto muitos dos produtos portugueses nessa Feira de Toronto. Eu estou aqui hoje para vos dizer que os Açores podem estar bem contentes e orgulhosos quanto à qualidade da alimentação no mercado.
Também eu gostava de felicitar a Sofia Ribeiro pela minha convite aqui. Portanto, temos que respeitar as promessas que fazemos a uma senhora. E também quero felicitar o Presidente. Encontrei em Santarém, na feira, e tenho muito prazer também em estar aqui com o Ricardo, que é também um membro do Parlamento Europeu, muito válido e, portanto, que tem trabalhado muito a nível dos regulamentos. Portanto, são dois membros do Parlamento aqui que são muito importantes na defesa dos vossos interesses, dos agricultores, tal como o vosso Ministro Capolas Santos. E farei o possível para lhes dar apoio. O Ministro Capolas dos Santos é muito importante porque ele vai estar muito importante a nível da política de POSEI. E, portanto, não subestimem. Ele vai desempenhar um papel muito importante. Podem crer. E, portanto, eu estou aqui verdadeiramente para dizer algumas palavras, mas, sobretudo, para vos ouvir. Quero ver eu próprio aqui muitas das coisas que me foram ditas pelos membros do Parlamento e pelo Ministro e Presidente dos Açores. Portanto, em especial há certos aspectos da agricultura. Portanto, 12% da economia dos Açores é baseada na agricultura. Portanto, o dinheiro é sempre mencionado, é sempre uma parte muito importante. Nunca é um assunto que se pode esquecer. E Jorge sublinhou esse aspecto muito. Mas nós temos um problema e um desafio muito grande. É a primeira vez que um grande membro da Europa vai deixar a União Europeia, o Reino Unido, como sabem. Portanto, aqui os Estados-membros têm que ver como resolver o dinheiro que vai sair. A Comissão Europeia pode tentar resolver. Nós precisamos de mais dinheiro para a agricultura e mais dinheiro para a segurança, para a defesa e para a proteção, para a investigação, etc. Portanto, há aqui uma questão de escolhas políticas. Portanto, quando se fala de orçamento, portanto, estou de acordo. Se há outras prioridades e têm mais prioridades, precisam de mais dinheiro, senão não poderemos fazer o que se pretende. E é este o contexto em que nos encontramos e em que fazemos a nossa proposta. Portanto, vai haver um corte de 5% no orçamento global da agricultura por causa desta separação. E aqui, eu estou aqui para vos dizer, como fiz na terça-feira passada, quando encontrei todos os líderes do POSEI, dos países do POSEI, as 9 regiões, que este corte de 3,9% vai ser restaurado, vai ser restabelecido. E o Presidente da Comissão vai trabalhar com os líderes do Parlamento para restaurar estes 3,9%. E devemos dizer que não devia ter sido feito antes, mas agora vai ser restaurado e, portanto, vai ser corrigido. Portanto, eu sei que o Jorge está preocupado com isso, porque quando o Jorge me enviou mensagens há 4 semanas atrás sobre esta questão de que tínhamos um problema por causa disto. E eu disse, bem, então vou começar a pensar na resolução antes de ir aos Açores, e agora estou aqui e estou a dizer que isto vai ser resolvido, com a ajuda de todos. Portanto, nós somos um pequeno país como o Luxemburgo e outros, mas somos honrados. Agora, outra relação é como é que o POSEI vai funcionar no contexto da reforma da CAP. Portanto, isto fica fora do plano estratégico. Quando há um plano estratégico, eles ignoram o POSEI. Mas tem que haver um plano de desenvolvimento e tem que haver os programas. E o governo regional está muito envolvido neste processo. E fora desta reforma, declaram sobre as novas planos estratégicos, o POSEI e nas regiões ultraperiféricas não estão envolvidos. Portanto, vão continuar como são. Eu penso que há mais bons dias aqui. Mesmo que eu vá simplificar a política, eu não terei que o fazer por causa do POSEI,
nós não queremos contrariar-vos como aconteceu. Então, as vossas preocupações sobre a nacionalização, tudo isso. Portanto, se houver uma renacionalização, então não devem pensar nisso. Aqui há outro problema que é resolvido. Há aqui uma área muito interessante, muito importante também, é que eu não posso começar hoje a resolver, mas precisamos de um apoio unânime dos Estados-membros quando se fala de fundos de dinheiro. E é algo de difícil de obter essa. Mas quando a Holanda, a Suécia, a Dinamarca, que vêm dizer que nós devíamos ter menos dinheiro na política agrícola, quando há menos dinheiro, bem, poderemos dizer que não é tão fácil, mas temos que convencer essas pessoas a ser unânimes e a apoiar todos os outros, incluindo o governo português, que tem dado muito apoio a nível... E quando esses países todos vierem, então eles vão ver outros aspectos como a defesa e vão pensar mais na coesão. Então, mais Europa significa um pouco menos de dinheiro e tem que haver mais prioridades e mais contribuições para o orçamento, não à custa da agricultura. Mas este será um desafio que temos que trabalhar para podermos estar à altura e durante as negociações que até ao próximo ano, temos que encontrar soluções através das nossas recursos ou através de mais algumas contribuições dos Estados-membros. É uma batalha que temos que ganhar e temos que lutar para ganhar, para assegurar que o apoio para os Açores e para todas as regiões ultraperiféricas e para todos os agricultores vai continuar a ter uma proteção, um nível de... há por vezes um mercado que é difícil, mas aqui renova o meu empenho. A Comissão vai desempenhar um papel muito importante para resolver e responder às vossas preocupações. Estou mesmo muito empenhado neste e ver quais são todos os setores da agricultura para compreender ainda melhor como pessoas de ilhéus que somos todos, então, que precisam deste apoio para podermos sobreviver todos. Muito obrigado pelo convite e estou muito feliz por estar aqui. Alguns de nós já sabíamos da boa notícia, mas tínhamos que estar calados. Não podíamos revelar. Estamos a chegar ao fim desta primeira parte para passarmos à segunda. João Ponce, Secretário Regional da Agricultura e Florestas, tem à bondade. Muito obrigado. Cumprimento a todo o painel, um cumprimento muito especial ao Sr. Comissário Europeu e também ao Sr. Jorge Rita, e cumprimentando o Jorge Rita, cumprimento todos os agricultores dos Açores. Naturalmente que perdão, a visita do Sr. Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural aos Açores representa, do ponto de vista do Governo Regional, um sinal claro da importância da atuação da Comissão Europeia para com as regiões ultraperiféricas e o reconhecimento do seu contributo para a afirmação da União Europeia no espaço atlântico. É igualmente um sinal de esperança para todos os agricultores que veem nesta visita uma oportunidade para o Sr. Comissário observar, sentir o que é ser agricultor numa região ultraperiférica como é os Açores. Os Açores estão localizados a 1.500 km de Portugal continental, a cerca de 2.800 de Bruxelas. Só consumimos cerca de 15% do que produzimos, sobretudo o leite e a carne. Estamos afastados dos mercados, quer para a importação de muitas matérias-primas, quer para colocar as nossas produções. Somos uma região dispersa, com 630 km de distância entre as ilhas mais afastadas, onde predominam pequenas explorações, sem ganhos de escala, com condições climáticas por vezes adversas, como é o caso da presente seca que se faz sentir e que estamos a atravessar com enormes prejuízos para os agricultores. Tudo isso se traduz em sobrecustos importantes na produção quando se compara com o resto do país ou com os outros Estados-membros. Sem esses sobrecustos, que devem continuar a ser compensados pela União Europeia. Nos Açores faz-se muito agricultura com paixão. Há uma longa tradição familiar que tem perpetuado de geração em geração e tem sido absolutamente fundamental para promover a coesão territorial, social e económica do arquipélago,
não fosse este um dos principais setores económicos da região. Os resultados desta grande dedicação por parte dos agricultores são bem evidentes na qualidade das nossas produções, seja no bom leite que produzimos, seja na carne de bovino, seja ainda no crescimento da produção de vegetais, frutas e vinho. É certo que fizemos um percurso de modernização e de desenvolvimento e crescimento agrícola aqui na região notável, em virtude, por um lado, da boa aplicação dos fundos dos diferentes quadros comunitários de apoio, tal como acontece no presente quadro, onde já registramos uma taxa de compromisso de 75% e uma taxa de execução de 43%. Sem eles, os quadros comunitários, seguramente o ritmo seria outro e a aproximação dos padrões europeus mais difíceis. Mas há ainda muito caminho para percorrer no sentido de convergirmos com a média europeia. E existem importantes desafios a vencer. Desde logo, o desafio da modernização das infraestruturas públicas, onde é preciso continuar a investir nos acessos às explorações agrícolas e no abastecimento de água às explorações, de forma a reduzir os custos de exploração dessas explorações e garantir a sua sustentabilidade. É preciso continuar a atrair mais jovens à agricultura e a promover uma renovação geracional, com uma saída dos agricultores mais velhos, aqueles que já trabalharam muitas vezes em condições muito difíceis. A qualificação dos agricultores é fundamental no sentido de dar-lhes mais competências para conseguirem prestar melhor o seu trabalho e para estarem melhor habilitados a melhorarem as suas produções com mais qualidade. Simultaneamente, é necessário que se avance com medidas objetivas para a regulação de boas práticas comerciais, impedindo práticas desleais de comércio entre empresas da cadeia alimentar, sempre em prejuízo do rendimento dos agricultores. Este encontro, que é promovido hoje, é uma iniciativa muito positiva, Sr. Comissário, pela proximidade que proporciona entre a Comissão Europeia e os agricultores, pelo debate que gera, pelos contributos positivos que podem resultar no melhor desempenho das políticas agrícolas europeias. Também nos Açores, o Governo Regional tem implementado um diálogo de proximidade com os agricultores e as suas associações agrícolas nas diferentes ilhas, promovendo debates sobre o futuro da agricultura e em cada uma delas e os desafios da política agrícola comum no pós-2020, que se iniciaram muito antes de se conhecer a proposta de orçamento da Comissão Europeia. Destas sessões resultou um conjunto de preocupações: a insuficiente dotação orçamental do POSEM, a necessidade de haver um reforço nos investimentos das infraestruturas, a utilização mais eficiente dos recursos que vamos ter na próxima PAC para encontrarmos o melhor caminho para a agricultura e assegurar uma transição tranquila entre quadros comunitários de apoio, de modo a que não sejam interrompidos os apoios financeiros aos agricultores. Este debate seguiu-se de um trabalho afincado e de parceria, onde envolvemos o Governo, as associações representativas do setor, a Federação Agrícola, na definição de um contributo da região autónoma dos Açores para a revisão da PAC. Um documento de diagnóstico e perspectiva, onde identificamos desafios e soluções que asseguram o futuro da agricultura dos Açores. Documento este que tivemos a oportunidade de entregar, quer em Bruxelas, no seu gabinete, quer ao Sr. Ministro da Agricultura. Estou certo que o nosso contributo foi importante para sensibilizar a Comissão para a importância das regiões ultraperiféricas ter uma agricultura forte e moderna. O Governo dos Açores tem defendido a necessidade imperativa do orçamento da PAC ter um orçamento adequado e robusto para assegurar uma agricultura mais competitiva, combater a desertificação do meio rural, fixar as pessoas no meio rural e promover a sustentabilidade do setor agrícola. Por isso, sempre consideramos injustos e inaceitáveis os cortes que forem apresentados na proposta. Hoje ficamos satisfeitos pelo sinal que é dado pelo Sr. Comissário, que percebeu, no fundo, a importância que o POSE tem para regiões ultraperiféricas, como é o caso dos Açores. O POSE tem sido um instrumento essencial para o trajeto muito positivo que fizemos ao nível das produções e da sua qualidade, pelo que a expectativa de todo o setor foi sempre, pelo menos, manter o orçamento do POSE e nunca um corte como foi apresentado na proposta inicial. Outra situação que nos preocupa tem a ver com a redução da dotação orçamental no Programa de Desenvolvimento Rural, que terá um impacto negativo transversal em diversas vertentes, colocando em risco o crescimento da agricultura e o reforço do desenvolvimento económico e da coesão social no arquipélago, principalmente nas ilhas mais pequenas e mais afastadas. Também a proposta de redução das taxas de cofinanciamento do âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural nos parece profundamente contraditório e errado. Se não vejamos nos Açores, em 7 anos significaria
que a nossa comparticipação passaria de cerca de 45 milhões de euros para 75 milhões de euros. Um grande esforço financeiro regional que seguramente iria limitar muito a nossa capacidade de realizar investimentos. Antes de terminar, e para cumprir o tempo, e para dar voz aos agricultores, e para não pensarmos que a futura PAC são só aspectos negativos, é preciso referir que o Governo Regional dos Açores encontra muitos aspectos positivos na proposta apresentada pela Comissão. Haverão agora novas e importantes etapas negociais envolvendo os Estados-membros, o Parlamento Europeu e o Conselho. Este debate, aqui hoje, vai mostrar certamente uma posição concertada, coerente e forte na defesa dos interesses dos agricultores dos Açores. Pela nossa parte, pela parte do Governo, vamos nos debater até o limite das nossas forças, das nossas competências, sempre em união com o setor, em união com os agricultores e com as associações, para melhorarmos a atual proposta de orçamento comunitário. Contando com isso, naturalmente, como tem acontecido até hoje, com o empenho e o apoio do Governo da República, o Estado-membro, numa defesa firme daqueles que são os interesses dos Açores e a sensibilidade do Sr. Comissário e da Comissão Europeia para as nossas especificidades que são próprias de uma região ultraperiférica como são os Açores. Estou certo que, com o anúncio que o Sr. Comissário fez hoje, já vai ser considerado um amigo dos Açores. Estou certo que no final da negociação deste quadro será um amigo para a vida eterna. Portanto, muito obrigado. E agora é a vossa vez para colocarem questões. Já temos aqui 2 inscritos. Pedia que se levantassem e se identificassem. Há microfones na sala? Ali vem o microfone. Vem o microfone. Foi ultrapassar aqui um senhor à frente primeiro, Dr. Walter Damas. Aqui. Boa tarde, o meu nome é Walter Furtado e eu sou responsável executivo de uma instituição bancária regional há 25 anos, uma instituição que nunca foi alvo de nenhuma resolução bancária nem nacional nem europeia, que nunca recebeu um euro do Banco Central Europeu e que tem um protocolo assinado com a Associação Agrícola de São Miguel há 25 anos. Além disso, também fui responsável pelas finanças da região autónoma dos Açores durante 6 anos. E eu queria dar aqui o meu testemunho. Se existe setor de atividade nos Açores que mostrou maior resiliência à crise, que tem menos sinistralidade e que obteve melhor produtividade nesses últimos 30 anos de serviço e de causa pública e privada, foi de facto o setor agrícola. Os agricultores açorianos são de facto uns heróis pela resiliência que têm demonstrado nesses últimos 30 anos, que eu os conheço mais de perto, não é? E nesse sentido, eu acho que um setor de atividade que tem melhorado a sua capacidade produtiva, tem melhorado a sua capacidade de exportação, tem constituído um travão, digamos, à desertificação, merece ser apoiado e não merece ser, digamos, desamparado, não é? É uma questão de racionalidade e de lógica. Por outro lado, não nos esqueçamos que o seu comissário está na Europa, mas também está na fronteira da Europa, não é? Está aqui naquela que é a fronteira ocidente da Europa, não é? E por conseguinte nós sentimos europeus, mas somos aqueles europeus que estão mais próximos da América. Nós, enfim, temos aqui uma mais-valia muito grande neste lago que une as 2 margens do Atlântico, da América e da Europa. Nós somos aqui uma grande mais-valia para a União Europeia e sentimos europeus, mas também damos um grande contributo para a ligação com as Américas, não é? Finalmente, a pergunta que ele queria fazer era a seguinte: se no âmbito dessa reforma da PAC e da reforma global do orçamento e dessas novas prioridades que estão a aparecer, se os agricultores também podem ter acesso a outros programas
designadamente ao nível das novas tecnologias, da banda larga e digamos, de setores que podem ajudar mais a modernizar a nossa agricultura, e refiro-me à pecuária e refiro-me, digamos, ao resto dos outros setores produtivos da agricultura, não é? Era a pergunta que eu queria fazer. Muito obrigado. Vamos ouvir este senhor aqui, por favor. Eu iria receber 3 perguntas de cada vez para depois os nossos convidados poderem responder. Boa tarde, Luís Mira, Confederação dos Agricultores de Portugal. Em primeiro, dar os parabéns à Eurodeputada pela sua iniciativa e ao Comissário pela sua presença. E aquilo que eu tinha um comentário e uma pergunta. O meu primeiro comentário é que falou-se aqui que os Açores precisam de chegar à Europa, mas a Europa está nos Açores. Eu espero que o Sr. Comissário possa levar daqui o contributo que a Europa teve para o desenvolvimento desta região. Quando se cruzar com uma máquina, quando vir umas instalações que são inovadoras e modernas, tudo isso é dinheiro europeu. Quando vir as infraestruturas que aqui há, grande parte disso é dinheiro europeu. E por isso, como a nova proposta que o senhor apresentou prevê um aumento de 5%, digamos um bónus de 5%, quando há um bom desempenho de um país, aquilo que lhe pedia era que antecipasse isso aqui para os Açores, que falasse com o seu colega Oettinger do orçamento e dissesse: olha, eu estive nos Açores e lá a Europa está muito presente. Aquilo é um exemplo vivo da aplicação correta e bem aplicada do dinheiro. E por isso vamos dar mais 5%, vamos antecipar a política, porque eu constatei que isso era verdade. Essa era a primeira pedido que eu tinha. O segundo também era para o seu colega Oettinger, porque eu acho que os serviços dele não fizeram bem as contas, porque na realidade os fundos de coesão não sofrem nenhum corte e a política agrícola comum sofre um corte de 20 mil milhões. Não porque a média das contas é feita, os fundos de coesão começaram a subir do primeiro ano do quadro para o último e a PAC veio constante. O que é que isso faz? Faz com que a agricultura europeia esteja a pagar o Brexit e as novas políticas. E aqui, numa região ultraperiférica dessas, é necessário continuar a proporcionar melhores condições aos agricultores nas infraestruturas. Esse é um investimento indispensável nos próximos anos e o dinheiro comunitário faz falta para isso. Portanto, pedia-lhe que pedisse ao seu colega Oettinger que não cortasse tanto na PAC e que equilibrasse aquilo que são as propostas entre os países e não prejudicasse regiões ultraperiféricas como esta. Temos agora aqui à frente também, é mesmo aqui ao lado, para depois irmos lá atrás. Mário Fortuna, por favor. Muito obrigado. Mário Fortuna, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores e também professor de Economia. Eu gostaria de sublinhar aqui aquilo que disse o nosso amigo Jorge Rita quando referiu os números da importância da agricultura nos Açores. Não é fantasia, não é enviesamento a favor do setor que ele representa, é uma realidade. O setor agrícola nos Açores tem um peso extraordinariamente elevado na economia transacionável, não na economia suportada pelos fundos comunitários ou por outros fundos, é na economia transacionável. Grande parte da indústria que existe nos Açores está associada à agricultura, grande parte do comércio dos Açores, o comércio transacionável, está associado à agricultura. Não é concebível que numa região como a nossa haja alguma crise no setor agrícola, porque uma crise no setor agrícola é uma crise capilar que toca em todas as freguesias, toca em todos os recantos dos Açores, dado o papel que esta economia ou que esta atividade desempenha na nossa sociedade. Portanto, ocupa muita gente, ocupa pessoas de forma dispersa no território, ocupa o território, mantém o território. E grande parte do potencial dos Açores no turismo advém exatamente desta forma de manter o território. Alguém já disse várias vezes que os agricultores também são os jardineiros dos Açores. E estou a falar desta questão de ser os jardineiros dos Açores porque grande parte da beleza dos Açores que atrai os turistas advém exatamente da forma como nós gerimos o território. Portanto, é um ativo
fundamental, um ativo importantíssimo para a economia dos Açores, toda ela. Ai de nós se alguma vez acontecesse no setor agrícola aquilo que aconteceu na construção civil. A construção civil, há uns anos atrás, nos Açores, sofreu um hecatombe que ainda está a deixar marcas nos Açores, mas ai de nós se alguma vez alguma coisa do género acontece na agricultura, porque seria trocar profundo na sociedade açoriana e no equilíbrio económico e social desta região. Portanto, quem está a dizer isso é, digamos, o representante do resto da economia, das empresas industriais e das empresas comerciais, porque temos a percepção muito clara da importância que este setor tem aqui e que não tem noutras regiões e que não tem noutros lados. Comparando a nível nacional, o peso da agricultura nos Açores é incomparavelmente maior. Não tem nada a ver o peso que a agricultura tem nos Açores com o peso que a agricultura tem no resto do país, o que quer dizer que qualquer choque neste setor aqui tem impactos muito mais negativos do que em qualquer outro lado, não porque os impactos não sejam os mesmos, mas porque em termos relativos é tão grande. Daí que, na nossa perspectiva, era importante que o envelope financeiro para o próximo quadro comunitário de apoio para a agricultura dos Açores não sofresse qualquer corte, porque os Açores ainda têm um caminho grande da convergência, porque ainda estamos a 69% do PIB per capita da União Europeia. É neste nível que nós estamos ainda, pesa embora tudo o resto, mas, portanto, é isso que era importante. Era importante concentrar no envelope, e a pergunta aqui é se este envelope não pode usar vasos comunicantes entre o POSEI e as outras linhas de apoio dentro da PAC. Porque o importante aqui é que a lavoura não sofra, a economia agrícola não sofra, porque se esta economia sofrer, todos os outros setores vão sofrer de forma indelável e forte. Muito obrigado. Vamos ainda ouvir mais uma pergunta antes de passarmos à fase das respostas. Lá atrás, é só aguardar um bocadinho que o microfone já vai ter consigo. Nós vamos ter mesmo que fechar às 18 horas. Eu consegui mais 5 minutos, 18h05. Temos que fechar, porque há um programa a cumprir. Portanto, agradecia que fossem objetivos. Boa tarde, Aires Ferreira, da Associação Cívica dos Açores. Portanto, sobre as considerações, eu penso que o Dr. Mário Fortuna explicou bem também as minhas explicações, as minhas preocupações, e daí eu não vou fazer considerações disso. Mas claro que eu vi atentamente o que as pessoas disseram e estou 100% de acordo, e preocupei-me com as preocupações do Sr. Jorge Rita. Daí, e para não fazer considerações, queria fazer duas perguntas diretas, uma ao Sr. Comissário e outra ao Sr. Ministro. A pergunta para o Sr. Comissário é se ele pensa ou se ele acha que para os Açores seria bom que a Comissão Europeia proporcionasse legislação que defendesse e promovesse a nossa produção, os nossos produtos, que toda a gente aqui disse que são do melhor que há pela mundo fora, e criasse também condições para que nós, os açorianos, pudessem colocar esses produtos tanto em Portugal como na Europa. E assim solver o problema da distância. Para o Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar se ele acha bem ou não que o Governo dos Açores possa ter uma abertura para sobrevoar Lisboa e negociar diretamente com a Comissão Europeia, tal como acontece atualmente e já há muitos anos com as Canárias. Pronto, era só. Vamos passar agora à fase das respostas. Phil Hogan, the majority of the questions were addressed to you, so please. A maior parte das perguntas foram para si, portanto esteja à vontade. Muito obrigado, e quero lembrar-lhes que vamos terminar às 6h05, em ponto. Muito obrigado pelas vossas perguntas muito interessantes. Estou muito lisonjeado que a Câmara de Comércio e os banqueiros apoiam a agricultura. Isso não acontece em muitas partes do mundo, mas mostra uma parte do setor está dinâmico. Quero agradecer-lhe por isso. Posso garantir a ambos os oradores, a todas as instituições bancárias e à Câmara de Comércio, que os Açores não vão ser deixados de lado. A razão, porque têm muito poucos problemas com os agricultores nos Açores, talvez tenha a ver com o facto de eles conseguirem pagar os empréstimos. E a União Europeia contribui um pouco para isso. Portanto, assim toda a gente fica satisfeita. Não, realmente fez uma pergunta muito importante.
Se há outras oportunidades para além do POSE ajudar à modernização da agricultura, recebemos agora 10 mil milhões de euros. É 1,5 mil milhões de euros em termos de investigação e pesquisa. Tudo isto vai ajudar a modernizar todas as estruturas do nosso até ao século XXIV, no sentido de serem competitivos e no sentido de tornar a vossa vida um bocadinho mais facilitada com tecnologia. Isto vai ser muito importante no sentido de desenvolver um programa de maneira que todos os agricultores, não apenas uma grande quantidade, mas todos os agricultores vão poder participar. Estamos a trabalhar com o Comissário Maritas para tentar desenvolver um programa aqui para ajudar o setor da agricultura a modernizar-se. Igualmente, temos fundos adicionais relativos à qualidade, à política de qualidade, que é extremamente importante que tenhamos a qualidade mais elevada, no sentido de fornecer os melhores produtos e há apoio financeiro nesse sentido, particularmente tendo em consideração indicações geográficas do ponto de vista dos ilhéus que desejam defender toda uma especialização relativamente aos seus produtos e produtos que são realmente património da sua geografia. Estamos prontos para enviar os nossos dirigentes com a ajuda do Ministério e, nomeadamente, nós queremos saber muito mais, queremos saber muito mais e haverá fundos adicionais sendo promovidos. 70% de apoio vai para os Estados-membros e depois 30% aos participantes na promoção da diversificação do mercado em todo o mundo. Portanto, há outras oportunidades que talvez, quando tirarem a devida possibilidade de todas o que está ao vosso alcance, isto avance ainda mais. O representante dos agricultores portugueses falou da política. Claro, se eu tivesse 10 mil milhões só para a inovação, claro, interessa saber os custos. Há muitos agricultores na União Europeia que só têm. O nosso desafio agora reside com o POSE, como sabem, é que haja isenção a este respeito. O nosso desafio consiste em ver como é que preencher estas lacunas. Há dinheiro para para estas prioridades. Primeiro queremos apoiar os agricultores. Antes do mais, já ouviram tudo sobre o cenário de 15% ou 30% de cortes. Há um grande desafio pela nossa frente em termos de iniciativas políticas que os primeiros ministros querem desenvolver, de modo a que haja uma posição de abertura razoável, como o ministro Capolas referiu. Isto é uma posição aberta. Há uma posição aberta aqui a este nível. Portanto, os ministros e os primeiros ministros e o Parlamento Europeu estão a trabalhar connosco para melhorar tudo isto. Vamos fazê-lo. Sei que temos aqui todo um apoio construtivo. Quero concordar com a Câmara do Comércio. Os setores nativos do turismo são muito importantes para a economia. Eu venho de um país que estava completamente falido em termos financeiros há uns anos. E estávamos a ver como estávamos a vender, como conseguir resolver o problema. Encontramos uma forma de resolver. Os bancos também entraram em bancarrota ao mesmo tempo. Os setores nativos da agricultura salvaram-nos verdadeiramente, desenvolvendo a ocorrência de novos empregos. Vieram precisamente deste setor. Teve um enorme impacto no sentido de levantar um país, levantar a Irlanda para os próximos anos. Portanto, quero agradecer muito pelo vosso testemunho. We don't have to put new legislation for ter nova legislação para reconhecer o POSE porque já está nos tratados. Isto significa que as legislações estão disponíveis e, portanto, isto requer que seja agendada na maior parte dos países europeus, esses princípios. Portanto, como é que nós podemos melhorar a posição dos agricultores e, portanto, para que os agricultores tenham mais lucros nas transações. E esta legislação será levada no próximo ano ao Parlamento e ao Conselho Europeu. Gostaria de dizer o seguinte, portanto, a União Europeia é uma união de Estados independentes, cuja relação está contemplada nos tratados e onde claramente está definido que o poder de propor, de tomar iniciativas legislativas, compete à Comissão Europeia, que tem o monopólio de propor, e compete aos Conselhos de Ministros, onde estão representados os Estados-membros, e ao Parlamento Europeu, tomar as decisões.
Por isso, eu não tenho nada a opor que os Açores ou qualquer outra região da União Europeia negocie diretamente com Bruxelas. Só que as decisões são tomadas no Conselho e no Parlamento. E é por isso que eu inaugurei, da primeira vez que passei pelo Governo, creio que fui o Ministro que inaugurei o princípio de sempre que estão em discussão no Conselho da Agricultura assuntos que digam respeito às regiões autónomas, eu faço-me acompanhar pelo Secretário Regional da Agricultura respectivo, que se senta ao meu lado no Conselho de Ministros e que participa nas decisões. Já aconteceu isto com os secretários regionais dos Açores e da Madeira, em assuntos disso, e é assim que tenciono continuar a proceder. Para além disso, todos os contactos que a região faça com os seus deputados, faça com os comissários, como tem recorrentemente concedido, obviamente que o Governo não só não se opõe, como o Governo estimula, e a prova disso é que na própria representação permanente em Bruxelas está um conselheiro que trata especificamente das questões das regiões autónomas. Portanto, acho que esta é uma Europa que, sendo uma Europa de Estados independentes, é sobretudo uma Europa das regiões, onde o regional tem uma dimensão, em alguns casos superior até à dimensão nacional. Não temos tempo para mais questões, porque infelizmente o tempo é contado e temos que respeitar isso mesmo. Quero agradecer a todos terem vindo a estas conversas, a estes diálogos. Gostaríamos de ter mais tempo para vos ouvir, não é possível. Agradeço aos convidados a disponibilidade manifestada para aqui estarem e já sabem que podem acompanhar e há informação disponível sobre estes assuntos e outros nos vários sites, nas várias páginas da internet. Eu levei uma ensaboadela, um ensinamento sobre o muito que há para se poder perceber melhor o que é que nós cidadãos podemos fazer, que questões podemos colocar, e garantem-me que, tirando aqueles processos mais complexos de negócios, que qualquer questão que seja colocada, e corrija-me se estiver a mentir, em 15 dias tem uma resposta útil por parte de Bruxelas. Portanto, façam as vossas perguntas, coloquem as vossas questões, sendo certo que, se não cumprirem os 15 dias, o Açoriano Oriental está aqui para ouvir as vossas queixas. Muito obrigado.